e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Preste bem atenção aqui, irmãos. Deus pega esse homem, do nada, ele tinha fugido para o Egito, traz ele de volta, faz ele se tornar rei sobre as 10 tribos de Israel. Só que a casa de Deus ficava onde? Em Jerusalém. A adoração ao Deus verdadeiro só poderia ser feito no templo de Jerusalém. O sacerdócio elegido por Deus estava servindo em Jerusalém. Aí vejam que ele agora, depois que Deus já o havia levantado, já havia abençoado, a decisão que ele toma no coração. Capítulo 12, verso 26, eu volto a ler. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Todos nós temos um chamado em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para a salvação. E diz o escritor de Hebreus que as promessas em Cristo Jesus são maiores e superiores a tudo que você vê no Velho Testamento. Quando você está vendo esse ornamento na mesa, eu não estou aqui invocando o passado. Porque muitas das vezes quando eu prego ou eu dou uma aula, eu tento mostrar às pessoas o que era, e muitas pessoas não têm conhecimento, então nós colocamos o ornamento para você ver, por exemplo. Isso aqui era a tampa do propiciatório. Aqui é que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia assim, ó, espargia o sangue nessa tampa. Sobre essa tampa é que a presença de Deus vinha sobre a Arca da Aliança. Então é uma maneira da pessoa visualizar. Quando o sacerdote fala, olha, as lâmpadas não tinham sido apagado. A pessoa pensa em luz elétrica. Não tinha luz elétrica. Só tinha um candelabro dentro do santuário. Essa é a lâmpada que Deus fala quando vai chamar Samuel. Samuel, Samuel, eis-me aqui. É dessa lâmpada que o texto bíblico nos fala. Mas isso aqui é sombra daquilo que viria em Jesus Cristo. O sangue da nova aliança, o sangue que nos perdoa o pecado, é o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu não ando mais na velha aliança, por isso eu não sacrifico bezerro, cabrito, como que se faz em certas, ainda se faz em certas religiões, sacrifico animal. Por quê? Jesus foi sacrificado por nós. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas como Jeroboão, todos nós recebemos uma promessa de Deus. Todos nós começamos com uma palavra de Deus. Olha, Deus vai fazer. Deus, se você fizer, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Muita gente quer o quê? A bênção. E se esquece da presença. E nós levantamos no nosso altar, do nosso coração, os nossos ídolos.
Existem pessoas, nós, por exemplo, gostamos mais do jogo de futebol do que uma oração. Eu me lembro de um pastor americano que eu conheci aqui, mais de 20 anos atrás. Ele era de origem hispana e ele falou que ele era fã do jogo de beisebol. Ele era o que um brasileiro é para o futebol, ele era para o campeonato de beisebol. Mas ele era um homem assim, forte, alto, falador, e ele era evangelista. Ele era muito carismático, ele falava assim, eu servia a Deus, eu orava, eu falava em língua, eu pregava, até que começava o campeonato de beisebol. E aí eu ia para casa, porque eu ia assistir o campeonato. E ele diz que um belo dia, ele estava em casa, isso ele estava na igreja pregando e contando. Ele estava sentado assistindo um jogo de beisebol. E era o jogo que ele queria assistir. E ele ouviu dentro dele uma voz dizendo assim, levanta e vai orar. E ele pensou assim, daqui a pouco eu vou. E continuou assistindo o jogo. Diz ele que passou um período de tempo, talvez uns 15, 20 minutos, ele ouviu de novo aquele eco dentro dele. Levanta e vai orar. E ele se levantou dessa vez, deu a volta no sofá, ficou por trás do sofá olhando o jogo. Era aquela partida, era aquela tacada. Ele falou, daqui a pouco eu vou. E ele ficou de trás do sofá olhando. Ele disse que passou um período de tempo. E ele escutou novamente uma voz, falando dentro dele. Levanta e vai orar. Só que dessa vez, ele sabia que era o Espírito Santo. Porque diz ele que a voz entrou dentro dele, nas entranhas dele, e ele viu que ele tinha feito do jogo do beisebol até aquele momento um ídolo no coração dele. Foi aquele dia que ele viu que ele não trocava o beisebol por Jesus. Ele dizia que servia a Jesus até que o beisebol começasse. E ele disse que foi para o quarto, se ajoelhou e se arrependeu e pediu perdão a Deus. Ele sabia, naquele momento que aquela voz entrou dentro dele, ele sabia que era o Espírito Santo. Nós levantamos altares a deuses desconhecidos que tomam o lugar do nosso coração. Lembra que eu comecei falando da bandeja? Que o diabo vem com uma bandeja para atrair tua atenção, para pegar o que você quer, o que você deseja, mas que você rejeite o que Deus está te falando. Nós vemos isso no dia a dia, nós vimos isso na nossa viagem. Nós andamos por aí, nós pregamos por aí. Irmãos, Deus tem pessoas hoje que não querem mais ser pastores. Estão no púlpito pregando, mas aquilo ali é uma função, apenas mais uma função do cargo que eles ocupam. Ele não quer saber se você vai para casa, se você vai ter comida no fim de semana, se ele vai te visitar, ele não vai te visitar. Se você quiser vir na igreja, você vem. Se você não quiser, você já manda o dízimo online, você manda o dízimo pela televisão, você manda o dízimo da onde você estiver. Você não precisa hoje estar mais numa igreja. E nós estamos vendo, lembra que Jesus fala em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia fazer o quê? Esfriar. E Deus fala para a igreja de Éfeso, olha, lembra de onde você caiu? Volta ao primeiro amor. O que Jesus fala? O maior mandamento da palavra, das Escrituras, do Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua intenção. Tudo que nós fazemos tem uma intenção. Tudo que nós fazemos tem uma motivação. Ninguém faz nada do acaso. Você saiu de casa porque você pensou em algo, você imaginou algo, por isso você foi àquele lugar, por isso você fez aquilo. Quando eu fui abençoar a menina, eu não estava pensando nela, eu pensei na ação que eu estava fazendo.
diante de Deus, mas tinha uma motivação de fazer o que é certo, agradar a Deus e ajudar a pessoa. Todos nós temos motivações, mas como Jeroboão, ela pode ser errada. Eu posso dizer, vai agradar a Deus não. Deus não se preocupa com isso. E eu quero nessa manhã despertar a tua atenção para essa passagem bíblica aqui, olha. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. As promessas de Deus se cumprem em Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e toda a culminação da humanidade se aponta em Cristo. Você sabia que isso é difícil para nós, como seres humanos, aceitar? Que eu preciso aceitar Jesus para a minha salvação? E aceitar Jesus, muitas das vezes, não é eu receber algo bom. Há um moço que certa vez disse assim, gravou um vídeo e falou, ser crente é muito ruim. Esse povo de ser crente, você fala que vai ser crente? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ir lá, você não pode fazer isso. Tudo eles não podem e eles já são salvos. E eu fiquei pensando naquele homem dizendo aquilo, ele não era crente. Mas na minha cabeça eu falei, gente, estou vendo que uma pessoa do mundo olha para a igreja e entende a igreja de uma maneira. É um sacrifício servir a Cristo. Porque você vai ter que dizer não primeiro a si mesmo, aos seus desejos, aquilo que eu achava ser certo. Esse foi o erro de Jeroboão. Fazer aquilo que ele achou ser certo, embora estava transgredindo a palavra de Deus. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pelos maus desejos. Você já parou para pensar que o Espírito Santo mora em você? Que esse corpinho bonito é templo do Espírito Santo? Que aquilo que no Velho Testamento apontava para Cristo, hoje Cristo mora em você. Amém. Glória a Deus. Eu tive no Brasil, eu tive uma experiência, eu estava na casa. Florinha, enquanto você espera, eu vou ligar a televisão aqui. Irmão, quanta coisa ruim. Quanta coisa ruim. E eu comecei a mudar os canais para ver, né? Irmão, só entrava coisa ruim. Irmãos, perdão falar, esse lixo entra na nossa casa. Só que não é só na nossa casa. Ele entra aqui, ele entra aqui, ele entra aqui. Te contamina. E Jesus quer que você faça o quê? Por causa do Espírito Santo? Se santifique, se limpe, põe para fora raiz de amargura, mágoa, raiva, tira a tristeza. Não é que nós vamos sentir isso, mas que isso não te domine. Que você volte a colocar Jesus como Senhor na sua vida. E fala assim, olha, preste bem atenção, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao ministério do Antigo Testamento, assim como também a aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como que Abraão herdou a promessa? Crendo. Embora ele não via.
Deus chama Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Deus faz uma promessa para ele. Demora 25 anos para essa promessa se cumprir. Quando ele não tinha como gerar mais um filho, a Sara era estéril, ele diz o quê? Daqui a um ano, Deus vem para ele e fala, Sara vai ficar grávida. Mas ele tentou ter um filho com Agar. E veio Ismael. Todo o conflito do Oriente Médio começa nessa aliança. Quando, por um momento, Sara disse para ele, Deus te prometeu algo, eu não posso te dar, aqui está Agar. Presta atenção, conta-se uma história. Alguns acreditam que é uma lenda. Numa guerra muito antiga, um povo estava guerreando contra uma cidade e contra um outro povo e tinha uma cidade muito bem fortificada. E eles não conseguiam quebrar para entrar e invadir essa cidade. Então eles fizeram o seguinte, estava numa praia, eles construíram um cavalo de madeira, chamado cavalo de Troia, fizeram o seguinte, o exército saiu e foi como que embora. Se esconderam num lugar e deixaram esse cavalo como que uma vitória para o povo que eles não conseguiram derrotar. O povo saiu, viu aquele cavalo bonito, achou que aquilo seria uma bênção e trouxe aquele cavalo para dentro, como se nós conseguimos derrotar nosso inimigo. Porque eles não sabiam que dentro daquele cavalo tinha os soldados escondidos. Quando fizeram aquela festa, aquela cerimônia, agradecendo aos deuses pelo livramento, foi todo mundo dormir. De noite, os soldados saem de dentro do cavalo, matam os sentinelas, abre o portão e o exército do inimigo entra, toma a cidade, matando seus moradores. O diabo não vai te pedir permissão para entrar na sua vida. O diabo não vai vir como um cavaleiro dizendo, ei, abre a porta, deixa eu entrar. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. E muitas das vezes, como Sara fez com Agar, vai querer entrar uma Agar na nossa vida dizendo, Deus te prometeu, mas ele não cumpriu. Deixa eu dar um jeitinho para você. Lembre-se, Abraão gerou um filho de Agar. Quer dizer que Abraão não tinha problema de gerar filhos. Mas a promessa estava com Sara. É de Sara que eu vou te dar um descendente. Às vezes, irmãos, Deus vai nos provar. Lembra do deserto. Para chegar aquilo que nós queremos chegar, Deus vai te permitir passar por um deserto para provar o que está no teu coração. E se como Jeroboão, você vai ou seguir a Deus ou vai construir os teus altares. Se você vai permanecer firme na promessa ou se você vai olhar para trás. Eu termino com essa palavra aqui. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade,
pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, olha, não foram escritas apenas para ele, mas também para todos nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação.